galera, beleza? Seja bem-vindo para mais esse vídeo. Um vídeo onde eu vou explicar a você como parecer o Aquaman depois de anos usando Mentira. Seja bem-vindo para mais esse vídeo, pessoal, onde eu vou falar os melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Bom, lembrando que esse é um filme baseado somente na minha opinião. Então, se você discordar, pode comentar aqui embaixo. Aliás, discorde, comente, dê uma outra opinião, beleza? E vambora. Eu vou falar dos 5 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Bom, em quinto lugar eu coloco Batman, o Cavaleiro das Trevas. Eu sei que já começa a polêmica daí, porque só em quinto. Mas pô, tá em quinto, teve tanto filme de super-herói já nesses anos aí, cara. Quinto lugar é uma boa colocação. Eu não sou muito fã de Christopher Nolan, mas tem talvez o maior acerto da carreira do Nolan tenha sido dar liberdade pro Heath Ledger, para ele construir aquele personagem e trazer aquele personagem pronto. E sim, isso é um acerto, cara. Tem muitos diretores que não conseguem soltar as rédeas pro ator para ele criar da forma tão natural e crua realmente que o Coringa do Heath Ledger foi criado. E isso só por uma vida no filme incrível, assim. Isso faz o filme, molda, o Coringa molda o filme de um jeito que eu já vi poucos personagens fazendo. E isso é um grande mérito do Christopher Nolan. Grande mérito. E é muito incrível também, além do Coringa e do mérito que ele teve em soltar o Heath Ledger para construir o Coringa, é muito incrível como ele constrói a história para que o Coringa e o Batman sejam exatos opostos. Isso, na minha opinião, é a essência desses dois personagens, e eu acho que é isso que faz esse filme ser tão incrível, e para mim é o quinto melhor filme de super-herói de todos os tempos. Quarto lugar, outro filme da DC Comics, esse talvez vai ser o mais polêmico daqui, mas Batman vs Superman, na minha opinião, é o quarto melhor filme de super-herói de todos os tempos. Cara, eu sei que é polêmico. O filme é polêmico. Eu sei que é. A construção do Superman daquele filme é muito polêmica. A construção do Batman também é polêmica, apesar dele ter sido até muito bem quisto por muita gente. E toda a construção do roteiro do filme é muito polêmica, a cena da Marta e tudo mais. Mas, cara, é um filme com muita coragem. É um filme com muita personalidade mesmo. Ele veio numa época em que todos os filmes da Marvel, que são maravilhosos, vai ter filmes da Marvel aqui nessa lista, que são maravilhosos, eles traziam um tipo de produto, um tipo de filme, e que fazia um sucesso estrondoso. E ele vem custando muita grana, com o objetivo de fazer tanta grana quanto os filmes da Marvel fazia, trazendo os dois maiores super-heróis de todos os tempos para o embate e a maior super-heroína de todos os tempos também no filme. E ele vem com uma história e com um tipo de filme com uma identidade visual, com uma identidade de texto e com um roteiro completamente diferente aos da Marvel, ao que já vinha funcionando. Era o oposto, cara. Foi o exato oposto do que era a Marvel naquela época, do que ainda é, né, de certa forma, a Marvel. Apesar de Vingadores Ultimato ser uma quebra de paradigma. E, cara, isso é incrível. Desculpa se você acha que o filme é ruim e tal. Eu entendo que o filme tem seus problemas de roteiro, mas na minha opinião, por essa coragem e por essa proposta tão disruptiva, Batman vs Superman é um dos melhores filmes de todos os... É um dos melhores filmes de super-herói, óbvio, de todos os tempos. Em terceiro lugar, chegando aqui no nosso pódio, eu coloco Watchmen, também do nosso queridíssimo Zack Snyder. O Watchmen, cara, ele saiu na época errada, eu confesso. O Watchmen é o quê? Ele é praticamente o anti-heroísmo, entendeu? E ele foi um filme que saiu em 2009 ou 2010, se não me engano aqui agora, mas acredito que 2009. Ele saiu quase um ano ou 2 anos depois de Homem de Ferro, o marco zero do início do universo cinematográfico Marvel. E, cara, o que acontece? Na minha opinião, ele saiu na época errada, por quê? A graphic novel de Watchmen é de 1985. Também posso estar errado nessa data aqui, mas é década de 80, por ali.
ela veio numa época depois da Era de Ouro, da Era de Prata, e depois das pessoas terem já se apaixonado pelos super-heróis e tava naquele fim de relacionamento já, entendeu? As pessoas não estavam mais tão apaixonadas assim por super-heróis naquela época, porque elas já tinham se apaixonado antes. E aí veio o Watchmen pra criticar toda aquela indústria, entendeu? Pra falar, não, super-herói não é isso mesmo que vocês estão pensando, super-herói não é tão legal assim, e criticou. É uma graphic novel genial, talvez a mais genial de todos os tempos, e criticou muito bem aquela indústria. E as pessoas compraram a ideia, porque a época era certa. A época quando o filme saiu era quando as pessoas estavam começando a se apaixonar pelos super-heróis novamente, agora no cinema. E então ele saiu numa época errada. Se esse filme saísse agora, depois de Vingadores Ultimato, do jeitinho que ele faria um sucesso estrondoso. A prova disso é o sucesso de The Boys, que é uma série incrível do Amazon Prime, que traz uma proposta parecida. É uma série que vem e mostra, ó, esses super-heróis aí que vocês estão amando, que vocês adoram, olha como é que eles são. Só que a época é boa, já se passaram muitos anos, as pessoas já aceitam uma contraproposta. No início do Homem de Ferro, as pessoas estavam começando a se encantar. Elas não queriam ouvir falar que o super-herói era uma merda. Então, sim, eu acho o Watchmen um filme à frente do seu tempo, um filme com uma identidade visual também muito incrível e muito respeitoso ao material original, e um filme que eu adoro e sou muito, muito fã. Em segundo lugar, a gente vai ter Superman o filme. Eu sei que você pensou, ué, mas não ia ter filme da... Espera. Superman o filme. Cara, Superman o filme, assim, eu sei que é complicado pra você hoje em dia assistir, e é um filme tão antigo, e você vê aqueles efeitos, você não vai achar legal e tudo mais. Só que, cara, você tem que colocar aquele filme em contexto. Coloque ele em contexto e vê que aquele filme fez as pessoas acreditarem que o homem realmente podia voar. Ele trouxe um encantamento que não existia na época no cinema. Ele trouxe um vislumbre de algo que as pessoas nunca tinham visto, não daquela forma. E Christopher Reeve, lógico, cara, o Christopher Reeve é o Superman. Ele é praticamente insubstituível. Adoro o Henry Cavill, acho que ele faz um ótimo trabalho. O Tyler Hoechlin também, na série da Supergirl, gosto muito do Superman dele. Mas o Christopher Reeve, ele é o Superman. Ele fez uma coisa que eu só vi um homem fazer depois dele, que foi Robert Downey Jr. com o Homem de Ferro. O Superman, o Christopher Reeve, ele redefiniu o Superman. Ele mudou o personagem. Existe um Superman antes e depois do Christopher Reeve. Então por isso esse filme, na minha opinião, fica com a nossa medalha de prata, segundo melhor filme de super-herói de todos os tempos. Bom, agora a gente vai para o nosso grande campeão, para aquele que, na minha opinião, é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Não existe nenhum melhor. E esse filme é óbvio, não tinha como ser outro. É Vingadores Ultimato. Cara, Vingadores Ultimato, assim, ele é um acontecimento. É até um pouco injusto colocar ele nessa lista aqui, porque ele não é só um filme, né? Ele encerra um capítulo, ele encerra toda uma história que foi construída durante 10 anos. Mas, assim, foi a melhor experiência de cinema que eu já tive. E eu vi ele numa sala XD, mas uma sala comum. E eu já tinha assistido filmes na Comic Con, cara, que é ali, sala lotadaça, muito maior, milhares de pessoas. E mesmo assim, a experiência mais empolgante, mais emocionante e mais realmente estarrecedora de cinema, de sala de cinema que eu já tive, foi Vingadores Ultimato. É um filme que ele consegue equilibrar na sua primeira parte, na sua primeira metade, aparar todas as arestas do universo Marvel e realmente contar a história que tinha ficado em aberto do Guerra Infinita. E aí quando ele vai pro seu final, que pronto, resolvemos as arestas, ele começa a entregar fanservice atrás de fanservice, fanservice atrás de fanservice, e a Capitão América levantando o Mjolnir,
e a cena do Homem de Ferro, do sacrifício do Homem de Ferro, que é, na minha opinião, uma das cenas mais bem construídas da história do cinema e não só da história dos filmes de super-herói. Aquele encerramento de arco dele estalando os dedos e dizendo eu sou o Homem de Ferro é uma das coisas mais geniais que o cinema já produziu. Se você discorda disso, você tá errado. E é realmente assim, cara, é um acontecimento gigante que eu gostaria que fosse superado um dia, gostaria de ter novamente aquela sensação, mas eu duvido muito. Eu acho que Vingadores Ultimato é o filme definitivo de super-heróis e ele nunca mais vai ser superado, na minha opinião. E por isso, ele é o melhor filme de super-heróis de todos os tempos. Então é isso, galera. Essa é a minha lista. Se você tem sua lista, comente sua lista aqui embaixo. Diz qual a sua opinião dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. Me diz quais são os que você mais gosta. Ou só o que você mais gosta. Comenta aqui embaixo, tá? Mas se você curtiu o vídeo, dá um likezinho aí, se inscreve aqui, beleza? Até a próxima.